Então, boa tarde todo mundo. Meu nome é Letícia, sou R1 da terapia intensiva pelo CEPET. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre taquiarritmias. Então, assim, os temas de cardiologia, para mim, eles são um pouco complexos. Eu tentei me aprofundar o máximo que eu consegui nas taquiarritmias. Vamos ver se deu certo. Então, tá. Primeiramente, a gente tem que ter uma noção bem básica do como funciona o coração, lembrar sempre das câmaras, de como funciona o feixe elétrico do coração também. Lembrar que o nó sinusal é o principal marca-passo do coração e é onde se origina o estímulo elétrico, né? Passando pelo nó AV e seguindo pelos ramos direito e esquerdo, seguindo pelas fibras de Purkinje do sistema elétrico do coração, né? Quanto ao eletro. Então, o eletrocardiograma, a gente sempre, às vezes, olha ele como se fosse uma linha só, mas ele tem relação com a contratilidade miocárdica, né? Quando a despolarização do átrio, então, pelo nó sinusal, essa representação no eletrocardiograma é a onda P, e esse intervalo PR é o intervalo fisiológico do atraso da contração atrial até o enchimento ventricular, né, para fazer a contração ventricular também, que é importante para que as bulhas não ocorram simultaneamente, né? Então é preciso despolarizar primeiro os átrios, depois os ventrículos. Nesse momento aqui, então, a ativação dos átrios corresponde à onda P. O complexo QRS é responsável pela despolarização ventricular e a onda T é a repolarização ventricular. Então, a gente vai seguir o complexo PQRS-T como sendo o fisiológico das batidas cardíacas, né? Então, o segmento normal vai ter esse padrão, tendo ondas R regulares, QRS estreito é o normal também. Quando tem uma aceleração, a gente vai ver ali na parte de cálculo da frequência cardíaca, então vai haver cada vez mais curto o período entre ondas R, né? Quando a gente vai ter uma bradiarritmia, que vai ser a próxima aula, né? A gente vai ter um espaço maior entre as ondas R's. E o batimento cardíaco irregular, a gente usa sempre aquele macetinho de marcar duas ondas R, marcar no papelzinho e transpondo com o eletro, né? É um método bem rudimentar, mas funciona bem para a gente ter certeza se é um ritmo irregular ou não. Dentro da UTI, a gente tem que pensar diferente do contexto de uma emergência, por exemplo. Na emergência, inicialmente, se aquela taquiarritmia está descompensando o paciente, a gente vai pensar no paciente como sendo aquela taquiarritmia. É mais difícil da gente ter um olhar global do paciente na emergência. Dentro da UTI, a gente precisa lembrar do histórico do paciente, já os distúrbios que ele tinha, tentar correlacionar talvez com uma insuficiência cardíaca ou algum outro distúrbio que ele já estava apresentando, né? E isso facilita a nossa abordagem. O macete para a gente ter uma abordagem um pouco mais sistemática na avaliação de um eletrocardiograma é sempre pensar se é uma taquiarritmia ou uma bradiarritmia. Então, a gente vai olhar a frequência cardíaca, calculando. O próximo passo, depois de definir se é uma TAC ou uma BRAD, a gente vai perguntar se existe onda P, para saber se é um ritmo sinusal ou se é fora disso. Se sim, toda onda P vai determinar um QRS ou não. Se tem um QRS que é determinado por essas ondas P, o QRS é estreito ou largo e o intervalo entre os RR é regular ou irregular. Basicamente, são essas três perguntas que a gente consegue definir quais são as taquiarritmias presentes no eletro. E as BRAD também, né? Próximo. Então, quanto à frequência cardíaca, a gente já sabe calcular, mas vamos só dar uma relembrada. Sempre vai ter o ponto de referência como sendo a onda R inicial. Você pega principalmente uma que vai estar em cima de uma linha, para ser mais fácil de calcular. Pegamos o número de quadradinhos e 300 dividido pelo número de quadradões, né, os quadrados grandes, que são formados por 5 quadradinhos, ou 1.500 pelo número de quadradinhos pequenos. E a gente vai ter o nosso referencial de frequência cardíaca. É bem simples de calcular. Quanto às definições de QRS, então um QRS estreito, ele vai ser menor que 0,12 milissegundos e o QRS estreito nos mostra que o sistema de condução ventricular ele está adequado. Então, vai ser definido por uma taquicardia de culpa. Quem vai estar causando essa taquicardia é alguma alteração supraventricular. Então, porque o QRS estreito nos mostra que está passando corretamente
pelos ramos, né, e sendo distribuído pelas fibras de Purkinje corretamente. Quando a gente tem um QRS mais largo, que é maior ou igual a 0,12 milissegundos, então pode ser que o estímulo esteja passando pelas fibras musculares e não pelo sistema elétrico, pode ser que esteja tendo alguma outra via que esteja causando isso, né? Mas principalmente por alguma alteração aqui de ramo, está passando o estímulo elétrico por outra via, despolarizando musculatura principalmente. E isso vai nos mostrar algum ataque cardíaco de culpa da parte ventricular. Quanto ao intervalo RR, então ele é definido por irregular, quando ele não está igual esse intervalo, né? Ele pode ser variável, ter uma frequência variável de acordo com o decorrer do eletrocardiograma. E o RR regular vai ser quando a diferença entre as ondas R é constante. Quanto aos mecanismos de taquiarritmia. Então, o ataque-arritmia, o primeiro deles é por automatismos. Então, o nó sinoatrial ele pode ter algum outro tipo de foco que não seja esse nó e vai causar automatismos que tomam por ele esse marca-passo do coração. Então, quando é um foco anormal, é um foco ectópico, que pode estar principalmente, na maioria das vezes, em átrio esquerdo, mas pode também ser próprio nó sinusal, que vai fazendo automatismos que não são adequados para a frequência cardíaca, né? E pode gerar um ataque à arritmia. O segundo mecanismo é por atividade deflagrada, que ocorre principalmente nas áreas de transição, quando ocorre alguma isquemia miocárdica ou alguma cicatriz de alguma cirurgia miocárdica também. Vai ter diferença no potencial de membrana, então vai ser muito mais fácil de você despolarizar o coração nessas áreas e vai causar uma atividade deflagrada mais fácil de despolarizar o coração e vai causar também taquiarritmia. O mais comum deles, na verdade, são os mecanismos de reentrada, que pode ser por macro-reentrada, quando tem algum feixe anômalo, ou em próprias áreas de isquemia ou de cicatrização. Pode ocorrer reentrada do estímulo que vem, né? Do estímulo elétrico, vai ficar reentrando naquele local. Aqui numa área de fibrose, esse aqui é um exemplo bem legal, que ele fica fazendo essa reentrada do mesmo estímulo, estimulando novamente essa fibra. E também pode ser uma microentrada, ali nas fibras mesmo, miocárdicas, fazendo despolarizações e causando alterações no eletrocardiograma. Para a gente começar a pensar um pouquinho sobre a classificação das taquiarritmias. Então, eu acho que essa aqui é a mais fácil da gente conseguir lembrar, que é definindo inicialmente se o RR é regular ou irregular. Quando a gente parte de um RR regular, então ela pode ter um QRS estreito, que é menor que 0,12 milissegundos ou 3 quadradinhos, né? Ou de QRS largo, que vai ser maior que 0,12. Então, sempre QRS largo é ventricular e QRS estreito é supraventricular. Das ventriculares inicialmente, a gente tem o flutter ventricular e TV monomórfica como exemplos das regulares. Essas são geralmente ritmos que a gente vê nas aulas de parada, mas também pode ter com pulso, né, que seja reversível. Nas supraventriculares, a gente tem principalmente a taquicardia sinusal, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma, a taquicardia atrial unifocal, o flutter atrial e as taquicardias paroxísticas supraventriculares. Quando temos um RR irregular, separamos também em QRS estreito e QRS largo, ventricular QRS largo. Temos a TV polimórfica, que são formas que tem a onda, né, que tem várias formas. A fibrilação ventricular, que geralmente é um ritmo de parada. E o QRS estreito podemos definir, no caso das irregulares, como a fibrilação atrial, flutter atrial e a taquicardia atrial multifocal. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Inicialmente vamos falar sobre as de QRS estreito. A maioria delas é por taquicardia sinusal, mas geralmente a taquicardia sinusal é descompensação de alguma outra coisa, ela não é a causa inicial de uma taquiarritmia, né? Das que são causa dessa descompensação cardíaca, as mais comuns são o flutter atrial e a fibrilação atrial, sendo elas 30% geralmente dos casos, seguido pelas de reentrada do nó AV e depois as taquicardíacas juncionais e as de reentrada também atrioventriculares.
Inicialmente, então, a sinusal, como eu falei, as causas são por outras condições, que não sejam primariamente cardíacas, né? Então, no ataque cardíaco sinusal, a gente vai ter aquele ritmo sinusal apenas com maior frequência dos QRS, né? O intervalo RP é muito importante para a gente definir se aquela onda P está gerando o QRS ou se o próprio QRS está deflagrando aquela onda P. Então, no caso da sinusal, a gente vai ver que o intervalo RP é maior que o PR. O que é fisiológico. No ritmo normal, é assim que ocorre. Ela vai ser sempre positiva em D1, D2 e AVF, que são as ondas inferiores, né, que a gente está vendo o coração de baixo, então ela sempre vai ser positiva, indo para aquele sentido. Negativa em AVR, que é mais a superior. O eixo vai estar sinusal também da parte do coração, entre 0 e 90 graus. A onda P tem uma morfologia geralmente positiva, onde precisa ser positiva, negativa, onde precisa ser negativa. E para ser considerado uma taquicardia, sempre tem que estar acima de 100 batimentos por minuto. O tratamento dela é você tratar a causa base. Você não vai dar nenhum outro medicamento para tratar essa taquiarritmia, a não ser tratar a causa base dessa taquicardia sinusal. Então, estamos aqui. Ela é uma taquicardia de RR regular, supraventricular, por ter um QRS estreito, e aqui na taquicardia sinusal. A próxima delas, então, a taquicardia atrial focal. Então, ocorre por focos ectópicos, como eu tinha comentado, geralmente em átrio esquerdo. Tem esse foco ectópico que ele toma como chefe dos batimentos do coração. Ele que vai começar a comandar os batimentos cardíacos. E, geralmente, pode ter alguma alteração de cardiopatia estrutural, causando circuitos de reentrada associados também. A onda P, ela não é sinusal. Como é um outro foco, então, geralmente vai estar alterada onde deveria estar positiva, ela vai estar negativa, porque é outro local do coração, não vai ser onde a gente espera que tenha, né? Então, o batimento também atrioventricular sempre vai ser uma P para um QRS. E, como eu falei, é P' que se chama essa onda P. Então, estamos aqui, a taquicardia atrial focal, unifocal, que só temos um foco. Na taquicardia atrial multifocal, ela é uma taquicardia de RR irregular. Então, ela é supraventricular ainda, mas está aqui no de RR irregular. E por que ela é irregular? Porque tem pelo menos 3 focos que comandam esse coração, né? Então, ele vai deflagrar 3 morfologias diferentes de onda P. Então, elas são bastante assimétricas, cada uma vai gerar seu QRS mais no seu tempo, né? No tempo de despolarização daquele foco. E está associado geralmente a doenças respiratórias, metabólicas, eletrolíticas, que são que a gente tem que ter o contexto do paciente para poder tratar. Então, é o tratamento dessas condições que vai modificar o eletrocardiograma da taquicardia atrial multifocal. A taquicardia juncional, ela é originada por automatismos do nó atrioventricular, então é na junção atrioventricular, ele vai ter automatismo de ficar mandando estímulos para um QRS, então ele que vai tomar as rédeas agora do comando do coração, e as ondas P não vão ser visíveis, porque elas vão bater com o início do QRS que o nó atrioventricular comandou, né? Então, vai haver um alargamento da onda Q, porque geralmente a onda P vai estar caindo aqui nesse mesmo local, né? Então, o intervalo PR é muito curto e a onda P pode ser negativa, porque o QRS vai estar sobrepondo essa onda P. Então, no eletrocardiograma vai se mostrar como como se fosse uma onda P negativa. A próxima é a taquicardia supraventricular paroxística. E o principal mecanismo que eu tinha comentado é o de reentrada nodal, é o mais comum, né? É a supraventricular regular mais comum. E ela geralmente não está associada a uma doença cardíaca estrutural. Ela é uma reentrada do próprio nódo, né? Ela fica reentrando aqui na junção. Pode ter uma P retrógrada ou uma ausência de onda P, porque não vai ser sinusal o ritmo, né? E geralmente é mais comum em mulheres, aqueles sintomas de palpitação, sudorese, pode ter sensação de desmaio, e a gente vai ter bastante dessas intercorrências, principalmente na emergência, a gente atende bastante pacientes desse tipo também. Então, vai ter uma relação a ver de batimento atrial para batimento ventricular, de 1 para 1 também, sempre uma AP gerando um QRS, e é isto. Na reentrada, então, o principal problema é
determinado pela via lenta e via rápida. Então, o batimento, né, o estímulo, chega na via lenta e chega na via rápida. Vai passar pela via rápida do coração, que está ali pronta para receber o estímulo, e pela via lenta também, e vai seguir normalmente. O problema é quando ocorre uma extrasístole. Então, quando ocorre uma extrasístole, o coração da via rápida deveria estar no período de refratariedade, então ele vai estar nesse período e não vai conseguir receber esse estímulo. Mas, quando ele passar desse período, ele vai poder receber o estímulo novamente e vai ocorrendo o mecanismo de reentrada. Pode ser, as vias, elas são bidirecionais, né? Pode tanto subir estímulo por ela, quanto descer. O normal seria só descer estímulos, né? Mas aqui acaba que o período de refratariedade da via rápida não vai estar ocorrendo, né? Então, ocorre o mecanismo de reentrada por esse motivo. O principal mecanismo da gente tratar é fazer a manobra de Valsalva, principalmente a modificada, né? Que a gente faz um aumento da pressão intratorácica, fazendo manobra vagal com isso, faz uma descarga de acetilcolina no átrio ventricular e vai acabar bloqueando esse mecanismo de reentrada. Então, a principal que a gente faz é a modificada, né? Que faz o paciente assoprar uma seringa sem o êmbolo, né? E por 15 segundos, mantém o paciente 15 segundos com as pernas elevadas e deita o dorso do paciente, e após ele retorna para a posição sentada. Ele é uma manobra que é melhor do que geralmente a compressão de seio carotídeo, ou até às vezes eu vi que tinha meios de fazer compressão do globo ocular, mas eles não são muito adequados. É melhor fazer a valsalva modificada, que até 40% dos pacientes, segundo os estudos, conseguem reverter desses casos. Então, como a gente viu, a ataque supraventricular paroxística, esse caso por reentrada, ela é um RR regular, supraventricular, e está dentro das taques supraparoxísticas. Na supraventricular por feixe anômalo, então é aquela que vai chegar o estímulo do sinusal, vai parar no 9 e vai seguir para o ventrículo pelo feixe anômalo e também pelos ramos, né? Então, vai ocorrer uma pré-excitação ventricular, porque o estímulo vai chegar primeiramente por aqui, depois por aqui, né? O PR, geralmente, ele é mais curto, né? E a gente vai ver aquela famosa onda delta, principalmente no eletrocardiograma, né? A síndrome de Wolff-Parkinson-White, ela é uma pré-excitação associada a um ataque à arritmia. Não necessariamente o paciente vai sempre estar fazendo esse ataque à arritmia, né? Então, vai ter um assino atrial que deveria estar mandando somente no átrio ventricular e passando somente pelos ramos. Mas aqui, como tem um feixe anômalo, passa por aqui. O que também pode ocorrer é chegar no AV e ele fazer mecanismo de reentrada, voltar pelo feixe anômalo e acabar fazendo o que a gente chama da síndrome de Wolff-Parkinson-White. A próxima, então, é a mais comum, é a fibrilação atrial, que é ataque à arritmia do clínico, né, que todos nós deveríamos saber tratar logo que saímos da faculdade, né, é a mais comum e a mais importante, e tem bastante risco de embolização, então a gente vai ver que no tratamento, na verdade, todo mundo deveria saber tratar, né. Então, ela é uma ativação atrial desordenada, sem atividade mecânica do átrio. Vários focos vão estar gerando atividade elétrica, o átrio vai ficar sem uma contração mecânica efetiva e vai acabar gerando um QRS não em todos eles, né? Pode ocorrer de ter algum bloqueio do QRS, não necessariamente ele realizar os estímulos no ventrículo que ele recebe dos átrios. A gente vai ver no eletro que vai ser substituído por ondas F minúscula, né? E o RR vai ser irregular, porque vários focos estão comandando atividade ventricular. Então, ela está aqui, irregular, supraventricular, fibrilação atrial. Semelhante a ela, mas não igual, existe o flutter atrial, que é um circuito de macro reentradas atriais. Então, ele não é por vários focos, são várias reentradas atriais mesmo.
a frequência geralmente é um pouquinho menor do que a frequência ventricular, né? Geralmente um pouquinho menor do que na caso da FA, mas a frequência atrial vai estar bem aumentada. São as ondas serrilhadas que a gente vê, as ondas F maiúscula. Geralmente, cada uma delas, nos casos mais comuns, geram um QRS, mas pode haver flutter atrial mais longo, que ele não vai gerar uma atividade ventricular também. Então, quando a gente vê que o bloqueio AV é de 2 para 1, é geralmente duas ondas de flutter para 1 QRS. Aqui a gente está vendo um flutter gigante para 1 QRS, né? Mas normalmente são 2 para 1, tá? Então, na abordagem da FA, o que a gente pode fazer inicialmente? Ou é controlar ritmo, ou é controlar frequência. Para a maioria das pessoas, nos casos de primeiro episódio, quando tem uma causa reversível, por exemplo, intoxicação alcoólica, quando tem algum sintoma, apesar da frequência cardíaca controlada, quando eu tenho impossibilidade de realizar anticoagulação, nos casos de insuficiência cardíaca descompensada em paciente jovem, eu vou fazer o controle de ritmo, geralmente com adenosina. O controle de frequência cardíaca, ele é mais indicado para pessoas com maiores de 65 anos, que tenham alguma disfunção de átrio esquerdo, que já tenham várias recorrências da FA e já tiveram uma falência prévia ao antiarrítmico. Então, a gente mantém o paciente em FA, fazendo o controle da frequência cardíaca, a gente faz anticoagulação e o paciente pode conviver com isso. A gente não faz a anticoagulação geralmente nos pacientes mais jovens, porque senão o paciente vai ter que ficar tomando anticoagulante para o resto da vida, né? E tem estudo que diz que o controle de ritmo, ele auxilia mais na atividade física. A pessoa tem uma vida um pouco mais normal, tem mais tolerância ao esforço. Então, a gente prevalece sempre o controle de ritmo, mas selecionando casos para o controle de frequência. Esse esqueminha aqui é bem interessante para a gente ter uma ideia de como a gente vai pensar nas taquiarritmias. Então, se é uma regular, se não é, ou seja, se é irregular, temos a FA, ataque atrial, o flutter e ataque atrial multifocal. Se é regular e temos onda P visível, ou não temos onda P visível, já vai ser um ataque cardíaco de reentrada nodal. Se nós temos ela visível, nós vamos pensar na frequência atrial maior que a ventricular. Se a frequência atrial for maior que a ventricular, temos um FA ou uma flutter. Se não, a gente olha para o intervalo RP. Se o intervalo RP é curto, nós temos o RP menor que 70, então, geralmente, taquicardia de reentrada nodal. Se ele é maior que 70, é uma taquicardia de reentrada atrioventricular, ou reentrada nodal, ou taque atrial. Se o intervalo RP é longo, o que é o fisiológico, né? Então, nós temos ataque atrial. Para os ataques supraventriculares de QRS estreito, antes da gente definir, se a gente não está meio perdido, não sabe muito bem o que fazer, a gente pode fazer adenosina EV com segurança para esses pacientes. A adenosina preconizada pelo SLS é fazer 6 mg, aguardar pelo menos 2 minutos, fazer mais 6 mg e após 12. Se fazendo isso certinho, elevando o membro, porque tem aquele tempo de meia-vida mais curto da adenosina, fazendo o flush de soro depois, não houver mudança da frequência, ou a dose foi inadequada, né, ou você não fez a administração correta, não levantou o membro, tem algum problema ali na administração da droga. Se você tem uma redução gradual desse ritmo e depois ele acaba voltando, nesse caso, é bom a gente fazer a droga enquanto olha o eletrocardiograma sendo feito, para a gente ver que quando ele desacelera um pouquinho, a gente consegue ver algumas alterações, principalmente onda delta, no caso da Wolff-Parkinson-White, a gente pode ver ela se tiver um pouquinho mais desacelerada. Então, a gente vai ter ataque sinusal, atrial e juncional. A sinusal é menos frequente, porque a adenosina não age muito bem ali no nosso sinusal, mas pode funcionar também. Se com a adenosina a gente terminou essa ataque supra, então era um ataque de reentrada nodal, um ataque AV ou um ataque atrial. Se mesmo assim permanece, ela fica um ataque atrial persistente, então é um flutter ou algum tipo de ataque atrial. No caso das instáveis, então a gente sempre vai pensar, não importa se é intervalo RR longo, se é RR curto, se tem um QRS estreito, se tem um QRS largo, se é regular e irregular, sempre pensar no MOV primeiramente.
Os critérios de instabilidade de um ataque à arritmia são dor torácica, dispneia, diminuição do nível de consciência e diminuição da PA. Com isso, a gente não vai pensar em drogas inicialmente, vamos já partir para sedação e cardioversão elétrica sincronizada. No caso das que estão estáveis, então a gente vai principalmente, tem vários mecanismos de tratamento, né, seja com beta-block, bloqueador de canal de cálcio, mas o que a gente consegue perceber é que em todas elas a gente tem a amiodarona, então seguramente a gente consegue usar a amiodarona para todos os tipos de TAC, só em casos de contraindicação do uso da amiodarona, né, por exemplo, se o paciente já teve intolerância à amiodarona anteriormente, se tem hipotireoidismo, então a gente vai pensar em outras drogas. Mas a amiodarona é bem segura para ser realizada inicialmente na maioria dos casos. Agora falando rapidinho sobre as de QRS mais largo, então o ataque ventricular, ela tem o QRS maior que 1.2 milissegundos, é associada a ataque cardíaco estrutural e tem um mecanismo de reentrada dentro dos próprios ventrículos. Então o próprio ventrículo vai estar se estimulando e gerando essa contração falha, né? Então aqui na monomórfica vai ser geralmente um foco que vai acabar gerando esse mecanismo, né? E na polimórfica são vários focos dentro do ventrículo que vão gerar essa aberrância no eletrocardiograma, né? Nos casos de um ataque ventricular estável, a gente também pode usar a amiodarona, no caso da monomórfica. Na polimórfica, a gente vai verificar se o QT está normal, se o QT está aumentado e, geralmente, tratar as causas base, podendo a gente até usar a lidocaína, que é a droga de segunda escolha no caso de não utilização da amiodarona, né? Então, a gente sempre tem que pensar em como poder tratar das melhores formas essas taquiarritmias. Acho que era isso, dei uma resumida na maioria das coisas, bastante conceitos, e essas foram as minhas bibliografias. É isso. Obrigada. Primeiro, é possível entender todas essas arritmias. Elas não são complicadas. Acho que a Letícia fez uma visão assim, geral assim, muito boa mesmo, didática, né? Tem que aprender a fazer e interpretar eletrocardiograma. Você já sabe fazer eletrocardiograma? Porque a maior parte de vocês nunca fez um eletrocardiograma, né? Acho que é um desafio legal. Amanhã, pegar e dizer, não, o eletrocardiograma quem vai fazer sou eu. Colocar os eletrodos, saber direitinho onde é que fica o B1, B2, B3, B4, B5, B6. Né? Faça alguns testes, por exemplo, troca um eletrodo periférico por outro, vê o que acontece no eletrocardiograma. Inversão de eixo, a inversão de P, né? Veja como você colocando de uma forma irregular os eletrodos precordiais muda completamente o diagnóstico de sobrecarga ventricular, por exemplo, diagnóstico de infarto do ventrículo direito vai ficar completamente complicado. De um modo geral, põe B1, B2, B3, B4, B5, B6. Ou seja, é tudo mais ou menos encavalado. Né? Saber direitinho como é que faz um eletrocardiograma. Tudo uma época que a gente fazia eletrocardiograma todos os dias. Estou dizendo para vocês fazerem isso, obviamente. Naquela época, falando de 1982, 83, faz 40 anos que estamos falando agora, não tinha eco, não tinha muita outra coisa. A gente fazia muito eletrocardiograma, tinha que recortar eletrocardiograma todos os dias, a gente mesmo que fazia. Os residentes tinham que fazer quando estavam na terapia intensiva. Mas a gente migrou para uma fase em que acho que 10, 20% dos doentes que internam na UTI, vocês sabem, tem um eletrocardiograma. A maior parte são eletrocardiogramas que eventualmente são feitos, porque tem uma rotina na UTI, mas eles não são interpretados. Ora, em cada descompensação do doente, a gente não olha o eletrocardiograma. Quando você chama o cardiologista vem, ele quer ver o eletrocardiograma. Ele, de modo geral, leva uma bronca. Né? Por que não fez eletrocardiograma? Fazer eletrocardiograma para interpretar.
eu acho, no modo geral, uma vergonha, uma arritmia, por exemplo, que dá para poder interpretar por dentro do programa, a gente não tem interpretado antes do cardiologista. Então, aqui vai acho que esse é um ganho da aula. Saber fazer eletrocardiograma, saber interpretar eletrocardiograma, ela é uma responsabilidade do todo intensivista. Nós não temos a programação de fazer um curso de eletrocardiograma para vocês. Então, isso aqui a gente toma mais ou menos como sendo uma responsabilidade primária de cada um de vocês. Se vocês acharem num determinado momento que vale a pena fazer um curso, a gente faz um curso de 2 horas, 3 horas, 4 horas, fazer interpretação de eletrocardiograma. O que eu acho mais difícil do eletro é que você estuda, aí você, beleza, você acha que você sabe tudo. Aí passou umas 2 semanas, você já esqueceu tudo. Isso acontece com interpretação de gasometria, com dados hemodinâmicos, com estabilizar um doente no ventilador, uma série de coisas que você precisa de estar usando isso rotineiramente. Então, naquela tua abordagem, você chega de manhã, quer ver um doente, quer conhecer, vai revisar os exames, revisa o eletrocardiograma, faz as medidas, vê faz um cálculo teu da frequência cardíaca, vê onde está o eixo, o sobrecarga ventricular, o complexo QRS, está estreito, está alargado, dá uma olhada no eletrocardiograma para poder ver se provavelmente a posição dos eletrodos periféricos estavam adequados. Isso você vê fácil com o eixo, né? A posição das precordiais, né? Se a onda R vai crescendo. Se tem um V2 que tem uma onda R grande, provavelmente o V2 foi colocado aqui embaixo. Se você vê um V4 que tem uma S grande, provavelmente o V4 estava aqui, não estava na região. E aí faz interpretações de segmento ST, T, e se tiver alguma arritmia, vai treinando a fazer as interpretações das arritmias. Responsabilidade basicamente nossa. Fazer diagnóstico de flutter, fibrilação atrial, ritmos juncionais, taquicardia atrial multifocal. Quantas taquicardias atriais multifocais vocês viram? 3 meses de residência. É super comum. Se vocês não viram nenhuma, porque está passando batido. Né? Vem com DPOC, interno na unidade de terapia intensiva, você está hipoxêmico. Você faz um agente adrenérgico. Esse dente vai fazer taquicardia atrial com muita frequência. E, eventualmente, fazer um diagnóstico errôneo de fibrilação atrial, quando, na verdade, ele tem uma taquicardia atrial multifocal. O que você está fazendo assim? Vocês viram um caso desse? Eu vi. Né? E aí trataram como se fosse fibrilação atrial, quando, na verdade, esse doente deveria receber oxigênio, acertar a droga adrenérgica, Ajustar o ventilador. Acertar o ventilador. Né? Enfim, acho que essa mensagem ela é importante nesse momento.